yamye, omukashi yamye, mwenu musu yamye, omukashi yamye, mwenu musu yamye, omukashi yamye, mwenu musu yamye, mwene niyane toto makamba, mwene nguzu kusalu yami ya kizuwa, mwene mbolo yami kizuwa sukuni mwanya, okubata tyetu mwene milongo ja kutukula, yoso kitu fwanji mwene utulanga, omukajamye, ene nando jetwe nyane twekolenwe, omukashi yamye, mwenu nasi yamye, 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 mwene tete mwadya manyanu yamye, mwene wabiluka dikamba dyami dya kubanda, mwene njangu yami ya kujukulo njila yamye, eye mukashi yami oyima yoso dya mwenye wamye, mukashi yami mwene lonu mwenye udipanda dyamye, omukashi yamye, omukashi ene ndando jetwe nyane twekolenwe. Mwenu nasi yamye, omukashi yamye, mwenu nasi yamye, omukashi yamye, mwenu nasi yamye, omukashi yamye, mwenu nasi yamye, mwene tete mbwadya manyanu yamye, mwene wabiluka dikamba dyami dya kubanga, mwenu njangu yami ya kujukulo njila yamye, eye mukashi yami oyima yoso dya mwenyu wamye, mukashi yami mwene lolu mwenu dipanda dyamye, omukashi yamye, omukashi ene ndando jetwe nyane twekolenwe. Olá, olá a todos, todas e todes, eu sou o Fábio MC, muito prazer aí para quem está assistindo, e estamos começando mais uma Urbalha aqui na sexta-feira, diretamente da Prensa de Babel, calosada, cervejinha, e vamos que vamos para mais uma entrevista com uma fazedora aí, e vamos desenvolver. Vou chamar a fazedora porque... para não enrolar, gente, calma aí, vou chamá-la. Chamei. Oi, Marcela, e aí? E aí, boa noite. Como é que você está? Tô bem, na medida do possível. É isso, dentro das nossas possibilidades. Primeira coisa que eu vou te pedir, Marcela, para você se apresentar. Quem é a Marcela Rocha, por favor? Então, né, a Marcela Rocha, ela é uma mulher preta, 29 anos, se descobriu preta com 27. Antes dos 27 era morena clara, café com leite, essas denominações aí. E aí
quando ela tem uma experiência direta de se encontrar com a negritude, começa a estudar um pouco, ela percebe o que fizeram com os ancestrais dela, no que diz respeito à negação da história, né? Sou estudante de psicologia, vou me formar esse ano, se tudo der certo, está dando. Tenho um projeto na Salesiana, no grupo de leituras, e é isso. É isso e mais um pouco que a gente vai desenvolver durante aqui a Urbália, com certeza. Mas já começamos bem, começamos bem. E, Marcela, eu sempre pergunto para a convidada, para o convidado, um pouco das impressões que vocês têm diante dos tempos, desses tempos, né? Que são tempos peculiares, não é um tempo devidamente peculiar por conta da pandemia, mas a pandemia acabou intensificando e escancarando muita coisa, e somos corpos sensíveis e cada um tem a sua percepção. Eu gostaria de ouvir um pouco da sua, como é que você está vendo esses tempos, sentindo esses tempos e tudo mais. Então, né, tem sempre um lado bom e um lado ruim. Eu diria que o lado bom é que faz a gente repensar nossas relações, né? Eu já vinha repensando desde a maternidade, já repensei assim questão de amizade, as relações que eu estava tendo. E quando entrou a pandemia, que aí eu fiquei de isolamento com a minha família, a empresa me colocou afastada em contrato suspenso, né, durante 2 meses, aí ficou todo mundo logo no começo isolado em casa, muito próximo, que não tinha isso, né? Uhum. E aí eu percebi como que era então essa relação que eu não estava tendo. Eu não estava tendo essa relação com os meus pais, eu não estava tendo essa relação com o meu próprio filho. E aí eu diria que esse é um lado bom, porque veio para mim para ressignificar as relações e a forma como eu estava lidando com a minha vida. Agora a parte ruim, as relações estão ficando, já estavam, né, muito virtuais e agora estão mais ainda. Então isso me preocupa um pouco porque o encontro, é, Sim. esse encontro virtual também é um encontro potente, mas o encontro físico, ele diz outras coisas que não tem como a gente mencionar aqui pelo virtual, né? Então isso me preocupa. Essas relações virtuais que estão em evidência, crescendo cada vez mais. E corpos sensíveis precisam de calor, né? Precisa de olho no olho, né? Por, Sim, sim, isso. por mais que a gente desenvolva aqui algum tipo de interação por esse meio, por essa mediação, o olho no olho é fundamental. Apesar de muitas pessoas derem. Eu queria falar um palavrão aqui, mas eu não vou falar. Mas, mas algumas pessoas chutaram o balde, vamos colocar assim. Chutaram o balde e estão aí indo em festas, bares, boates, e, enfim. Só para a gente. Antes de a gente mudar de assunto, é interessante você falar isso, porque a minha mãe ela foi ao médico e foi cedo, né? Foi hoje cedo, tipo 6 horas, 7 horas da manhã. E ela chegou em casa, tipo, abismada, porque um bar aqui da esquina de casa estava lotado até as 7 horas da manhã, né? De várias pessoas sem máscara, sem proteção, sem nada, né? Uhum, Enfim. uhum. E aí você fica, não é para fazer isso, não é. Você fica na sua mente, não é para fazer isso. Mas você também entende que as pessoas precisam de calor, né? Precisam de calor. E chega um momento que entre o calor humano e entre preservar a vida, as pessoas preferem o calor humano, né? E é Ai, complicado, não é algo salutar isso que eu estou falando, não, mas é uma complicação, né? é. Mas não sei assim, né? Porque, claro, tudo tem lados, né, diferentes, várias versões a serem analisadas, mas eu acho que tem como você ter esse contato humano sem precisar ir numa aglomeração.
Assim, Você pode escolher ali, de repente, 2 amigos, sim, sim, perfeito, sem perfeito. precisar aglomerar num bar, numa praia ou alguma coisa assim. Eu acho que, de repente, a aglomeração nesses lugares, eu acho que, de repente, já pode ter aí um sentimento, uma opção de morte. Como sempre É, pode. por Não aí, sei, é por aí, só por potencializando aí. assim no ar. É, que é problemático, não é algo maneiro de se ver, não. Não é mesmo, ainda mais a nossa juventude, né? Você está dentro do conceito de IBGE, você está na último ano de ser jovem, você está com 29 anos, então é o último ano seu de juventude, considerado aí pelo IBGE. Mas os mais novos que a gente, eles estão a Deus dará, e isso é bem problemático, né? E como Vivendo diz uma amiga, intensamente. e como diz uma amiga, se esses jovenzinhos, essas crianças jovens não tiverem bem, vai dar ruim para a gente, né? Então é por aí. Bom, reflexões sobre pandemia à parte, vamos entrar um pouco dentro daquilo que você faz, dos seus fazeres, e vamos começar com a psicologia. Aí a primeira pergunta que eu te faço, por que psicologia? Olha, eu não sei se é todo mundo, mas a maioria das pessoas com quem eu me deparo, que a gente pergunta por que psicologia, e aí a pessoa tá no começo, ela fala algo, mas quando tá no final, isso já muda. Então, antes de chegar na psicologia, eu passei por engenharia ambiental, percebi que não era isso, mas eu já gostado de psicologia lá no ensino médio, quando eu fiz formação de professor, que eu tive aulas lá de psicologia de desenvolvimento e eu gostei. E aí eu pensei, quero fazer psicologia, porque eu gosto de pessoas. Isso eu acho que no começo é o que todo mundo pensa, assim, eu gosto de pessoas, vou ser psicólogo. Uhum. Talvez todo mundo, ou parte, algumas pessoas. E aí eu pensei isso. Comecei a pesquisar, e aí na época eu assistia muito seriado, do tipo Criminal Minds, eu não sei se vocês já assistiram esses seriados de criminosos, né, Sim, sim. psicopatas. Eu falei, vou ser psicóloga e eu quero trabalhar na área prisional. E aí eu comecei fazendo, me apaixonei pelo curso, mas quando chegou ele já pelo meado, eu já não queria mais a área prisional. Mas eu não sabia o que eu queria. Depois, já para perto de elaborar o meu TCC, que eu descobri ali meu caminho, minha paixão mesmo pela profissão que eu escolhi, pelo curso que eu escolhi, foi na produção do meu TCC. Entendi, entendi. E você falou uma parada interessante no começo sobre a sua descoberta de ser preta. Obviamente, isso vai interferir na sua graduação, né, na sua formação. E Uhum. aí eu te pergunto, até você se entender enquanto preta, como é que foi lidar com esse currículo aí? Esse currículo de psicologia e todo esse olhar que é um olhar eurocentrado, né? Vamos colocar assim. Então, eu vivi em alienação, né? E aí eu parto do princípio de que existe ainda nossos irmãos que estão em alienação. Então, eu vivi em alienação. Inclusive, eu não era a favor das cotas, porque eu achava que não devia ter cotas, aquela coisa de tem que ter cota para pobre, não tem que ter cota racial. Sim. E para você ter uma noção, foi quando eu me descobri negra, foi numa experiência que eu tive de intercâmbio como babá. E Hum. aí Intercâmbio aonde, por favor? eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, eu fui pro Texas. E lá é um Hum. estado extremamente racista. E lá foi que eu me descobri negra, porque não tinha essa de ser morena clara. E Você é sim, branco ou você é preto. Não tem divisão. não tem, né? Então lá eu
descobri mesmo que não tem. É isso, eu sou preta. Mas nesse processo, existia ali uma pessoa que estava tentando me explicar e falava comigo dos processos que aconteciam aqui no Brasil, a diferença que foi, né? O que a gente teve aqui como ideologia do branqueamento, a miscigenação, o mito de uma democracia racial. E para você ter uma ideia, eu falava para essa pessoa que não, que a gente já superou tudo isso e tal, para ter uma noção de quanto que eu estava alienada. E aí, quando eu voltei, que é uma semente que se planta, e Uhum. essa pessoa plantou uma semente ali, sem nem eu perceber. Quando eu voltei, aquilo ficou na minha cabeça, e aí as relações que foram acontecendo aqui, depois da minha volta, começaram a fazer total sentido. Uhum. O que antes eu não conseguia enxergar como algo sendo pela cor da minha pele, começou a fazer muito sentido. Os acontecimentos tomaram outra significação. E aí foi por conta disso que eu fui me dar conta e aí comecei a estudar e entrei no meu TCC com o tema que foi a produção de subjetividade da população preta, né? A ideologia do branqueamento e o mito da democracia racial. Entendi, entendi. E, e como é ser preta na área de psicologia? Primeiro na graduação e como você se imagina atuando, uma psicóloga preta? Até, apesar não, né? O termo não é apesar. Hoje a gente vê uma galera preta atuante aí, mas como você se vê, né? Eu vejo como luta. E aí depois, enquanto eu estava ainda grávida, durante a gestação, eu já comecei a entender por números a quantidade percentual de mulheres negras grávidas com filho que tinham ali uma graduação, um diploma. Uhum. E aí ali na instituição não tem muitas pessoas pretas, é uma instituição particular. A maioria é branca. E durante esse processo da gestação, eu me dei conta de que o meu corpo, ali ocupando aquele espaço, é um ato político. Os nossos corpos adentrando nos espaços que a gente não é bem-vindo é um ato político. Uhum. E o fato de eu, enquanto mãe solo, criar o meu filho, ter o meu diploma e continuar a minha pesquisa, é um ato político, é um ato de resistência que Sim, precisa ser realizado. Porque mesmo sendo muitos, não o suficiente ainda, a gente tem potencial para ter muito mais pretos na área científica, né? Mas existe uma série de questões aí sociais que impedem que isso aconteça. sim. Mas se existe então essa possibilidade de ocupar esse espaço, eu vou lutar para ocupar, porque esse espaço é tanto meu como da pessoa branca. É Entendi, assim que eu vejo, luta o tempo todo. entendi. E quando você começa a buscar essa psicologia preta, o que começa a te despertar, além do despertar básico de você se descobrir enquanto preta, mas dentro da psicologia preta, o que você começa a olhar que você realmente fica assim, caramba, como eu não vi isso antes? Então, aí tem que falar um pouquinho antes. Foi Uhum, realmente quando eu estava produzindo o meu TCC e aí a minha orientadora, a Poliana Santos, falava comigo gentilmente de expressões racistas que tinham na minha própria escrita. E uhum, aí ela, nos encontros ali que a gente ia produzindo, ela ia gentilmente me atentando e produzindo também me questionando o que tinha para além disso, porque, claro, não é só opressão, não é só violência, existem processos de resistência acontecendo. E aí, depois eu pensei, vou continuar com essa pesquisa a nível de mestrado. Comecei a pesquisar, me deparei com um curso do Instituto Sankova de Psicologia Africana, com a teoria de Nayak sim, Bar. Nunca tinha ouvido falar. Fiz o primeiro curso. da E aí, Roberta, né? isso, com a Roberta. Uhum, Fiz o primeiro curso e aí minha cabeça fez um boom.
exatamente isso que você está me falando. Como é que eu não enxerguei isso antes? Uhum. E Entendi, aí entendi. eu comecei a É, perceber, então, que existe um movimento que precisa ser feito que não tem nada a ver com a população branca. É um movimento assim que diz respeito mesmo da gente e dos nossos irmãos. sim, sim, sim. E como você enxerga essa atuação dessa galera preta tentando mostrar aí uma outra proposta da psicologia, como que você vê um exemplo, como que você vê uma atuação da Roberta Federico ou de outros também, né, que estão aí fazendo um movimento nessa área de psicologia muito forte, né, atentando para essa ideia da psicologia preta, né? Uhum. Pô, acho lindo. Acho lindo, Fábio, porque eu me enxergo. Uhum. Eu consigo olhar para elas e me enxergar. Eu vejo a cor, eu vejo traços físicos, eu vejo o cabelo, eu vejo o meu povo. E aí, quando eu olho para tanto para ela como para outras referências também, que são pretas, eu entendo que a cor da pele não diz respeito à inteligência, porque é isso que não é falado, né? Mas Uhum. simbolicamente é passado pra gente através da ocultação de autores intelectuais negros na academia, não só no ensino superior, uma vez eu falo em todo o nosso percurso em instituições de ensino. A gente não vê muitos intelectuais negros, a gente não estuda muito deles, certo? E quando a Uhum. gente começa a ver e estudar eles e conhecer, a gente consegue se enxergar também. Né? E eu acho Entendi. isso maravilhoso. Poder me enxergar em alguém que é semelhante a mim. Legal, legal. Para a gente fechar essa questão da psicologia e para o outro projeto seu, diz para nós, terapia, qual a importância da terapia? Enorme, enorme. Eu faço análise, né? Eu penso na psicanálise. E aí, tem como, né, gente? Se não fosse pela minha analista durante esse tempo de pandemia, não saberia lidar. E a terapia, ela não é para quem tem problemas, não é só para quem tem problemas ditos severos, né, na sociedade. É para todo mundo. Até se você não tá percebendo problema nenhum, você tem que fazer terapia. Porque existem questões que a gente não se dá conta, mas que a gente precisa lidar com elas. E na realidade a gente fica evitando, né? Porque causa um desprazer ali lidar com elas. Aí a gente fica evitando um pouco, fingindo que aquilo não tá acontecendo, que não existe e tal. Só que existe sim, é necessário lidar com isso para que não afete outras áreas da nossa vida. E aí a terapia, então, assim, fundamental para minha saúde mental mesmo durante a pandemia e até para outros setores da vida também. Massa, massa. A gente vai para o seu projeto, que é o grupo de leituras, né? Grupo Leituras Pretas, melhor dizendo. E como que surgiu essa ideia, Leituras Pretas? Surgiu exatamente do incômodo de não perceber autores intelectuais pretos na academia. Primeiro, enquanto eu estava novamente elaborando minha monografia, e aí eu me Uhum. dei conta de que eu estava articulando com autores brancos. Na hora que eu me dei conta, aí eu fui pesquisar, ver assim a carinha deles, né? Eu falei, nossa, é só autor branco aqui, como é que eu estou articulando? Falando da população preta e chamando teóricos brancos, como é que eu não boto aqui as pessoas pretas falando delas mesmas? Então, nesse movimento eu comecei a pesquisar, também recebi indicações de professores, da minha orientadora. Quando acabou a monografia e a defesa, esse incômodo continuou,
dali de cadê esse conteúdo, cadê os autores, cadê Fanon, que não estou vendo na faculdade, não tem professor passando, estudando, discutindo essas questões. Então, eu escrevi esse projeto, a princípio, pensando numa descolonização da psicologia, que é um saber que a gente tem aí, que é colonial, que coloca um homem, em sua maioria, um homem branco e heterossexual, perpassando ali o conhecimento. Depois de início esse projeto, depois, quando eu apresentei ao meu coordenador, Marcelo Santos, ele falou: a gente pode fazer desse grande projeto um eixo aqui, que já é a área que você está trabalhando, que é a população preta. A gente vai começar aqui, então, faz esse eixo racial. Beleza, vamos sim. Criamos o grupo, a faculdade abraçou a ideia, Marcelo também Santos abraçou a ideia, e aí divulgamos para os alunos, fazemos encontros nesse objetivo de combater o epistemicídio, de apresentar autores intelectuais pretos, justamente para acabar com essa visão de que só o branco produz conhecimento. E com isso também promover uma formação antirracista para que não aconteça lá na frente que esses estudantes de psicologia cheguem numa clínica ou para um paciente falando que um racismo não existe, que isso é coisa da cabeça dele. Então, a gente já faz esse estudo para promover ações antirracistas, promover a formação antirracista e trazer também intelectuais pretos para a academia. Saquei. Só para registrar aqui, ó, temos aqui o Stevenson Carvalho assistindo. Também temos a Franciele Dias e agora apareceu aqui a Larissa Reis. Essas pessoas são do grupo que você faz? A Larissa Reis e a Franciele, isso, elas são do grupo. Ah, bacana. E como é a dinâmica? Como é que funciona ali? O que vocês discutem? Como é que funciona ali o métier? É um grupo de estudos, né? Então eu seleciono alguns textos. Atualmente a gente está finalizando o livro do Fanon. Qual livro? Peles Negras, Máscaras Brancas. Sim. A gente está finalizando esse livro. Então é feita uma leitura prévia. Depois, no encontro, a gente discute essa leitura, tira dúvidas, faz apontamentos, levantamentos, né, sobre o que se fazer perante isso. Gera problematizações também. E é legal porque em determinadas situações, tem pessoas pretas e tem pessoas brancas no grupo. E aí, em determinadas situações, eu tenho questionamentos de: nossa, eu não tinha pensado sobre isso, ou tá mexendo muito essa leitura comigo, porque eu nunca me coloquei nesse lugar e tal. E eu acho que é esse o movimento que a gente deseja fazer. Então, um espaço de fala, que a gente acredita que é falando que a gente se posiciona, que a partir do momento que você não fala, que você se cala, você está dando uma resposta, de que você está do lado do opressor. Então, quando a gente se arma no sentido de educação mesmo, que é uma educação para transformar e para libertar, que eu também acredito na educação. E Fanon vai falar também que não adianta a gente pensar só numa mudança na clínica com o indivíduo, a gente tem que pensar numa mudança social, nas estruturas sociais, e quando a gente vai pensar, a gente vai colocar aí também a educação como ferramenta de transformação social. Sim. E esse livro, aliás, o Fanon, né? O Fanon, enquanto personagem histórico, ele é grandioso, né? Porque ele tem essa que o Peles Negras, Máscaras Brancas é uma tese dele, né? Que foi reprovada em tudo, qualquer lugar que ele tentou colocar, né? E aí acabou virando um livro, e que bom que virou um livro também, né? Mas só que ele tem uma atuação marcante na questão da descolonização da África, né? Naquele processo ali
na década de 1960 e tudo mais, essas ideias sobre pan-africanismo, o Fanon está ali intimamente ligado, né? Então, procurem, estudem sobre o Fanon, porque é uma persona grandiosa aí, nossa, da nossa história, né? Da história da humanidade, né? Vamos colocar assim, né? E é interessante você ter falado isso, né, da descolonização, porque é um processo. A gente vive as consequências da colonização até hoje. Uhum. Os estudiosos falam que é o colonialismo. Essas consequências estão aí não só para o lado, para as questões raciais, mas para as questões de gênero também. E quando a gente fala de descolonizar, o Fanon vai falar que é para descolonizar o nosso inconsciente, o nosso psiquismo, a nossa forma de ser no mundo, de pensar no mundo, se posicionar no mundo, porque isso foi sendo construído por mais de séculos de uma forma agressiva, assassina, Aniquiladora, né? aniquiladora, e a gente continua repetindo e passando, pior, a gente continua passando isso para as outras gerações. Isso precisa Sim, parar. sim. É muito louco isso, porque hoje causou uma revolta. Eu estava assistindo, navegando pelo Twitter, aí apareceu um vídeo de uns MCs falando sobre relacionamentos com mulheres pretas e falando de uma forma muito escrota, né, de meio objetificando, escrotizando as mulheres pretas, né, e, e tinha uns 3 MCs pretos e um branco, sendo um preto muito retinto, e ele tentando justificar o não relacionamento amoroso com mulheres pretas. E aí, só para fazer esse link aí com Fanon e com essa descolonização da psique, né, é, é importante você perceber que essa reprodução que tem um vídeo do Malcolm X que ele fala muito isso, né? Que você aprende a odiar seu cabelo, seu nariz, sua pele, o seu corpo, né? E descolonizar o pensamento, antes de mais nada, é você aprender a gostar dos seus traços, né? Do seu nariz, do seu cabelo, do seu espectro corporal, né? De como seu corpo se move no mundo, né? Você amar isso primeiramente. E, obviamente, a partir do momento que você ama isso, você vai amar outras pessoas pretas, né? É uma tendência, né? E esse amor preto por si só, e não só o amor na questão interrelacional, mas o amor preto mesmo de você realmente desejar o bem para uma pessoa preta é revolucionário, né? É legal você falar isso, porque a gente estudando Fanon e teve determinados 2 capítulos que falavam da relação da mulher branca com o homem preto e da mulher preta com o homem branco. E aí foi uma discussão polêmica no grupo, porque a gente entra no tocante do amor nas relações interraciais, se existe ou não amor. Mas aí o Fanon ele fala que esse processo de colonialização, ele vai impedir que o amor seja genuíno. Então, a gente não está falando que toda pessoa preta com um relacionamento afetivo com uma pessoa branca ou vice-versa, não existe amor, não é isso. Mas o que ele vai dizer é que as relações, a forma como as relações raciais foram construídas, ela vai impedir que o amor ele seja genuíno. Sim. Que essas questões não passem por lá. E a gente vai se questionar, será que não existe? Porque a escolha amorosa diz disso aí, do objeto pelo qual você se identifica, pelo qual você ama, pelo qual você sente prazer. E se você não sente prazer com a sua própria imagem, do seu cabelo, do seu fenótipo, não tem como você sentir prazer nisso
no outro. É por aí, né? E além do prazer, a própria questão da empatia, né? E aí você percebe quando acontecem essas mortes midiáticas de pessoas pretas, midiáticas que são divulgadas, você tem muitas pessoas pretas tentam minimizar essa questão como se pessoas morrem todo dia. Na verdade, a primeira questão pessoas morrem todo dia, beleza, mas algumas mortes não eram para acontecer do jeito que acontecem, ainda mais mortes que acontecem diante do corpo preto, né? Não é para uma pessoa ser espancada ao ir fazer uma compra e morrer. Isso você vai usar esse argumento, pessoas morrem todo dia, mas, pô, morrer. Eu vou comprar uma cerveja na esquina e, de repente, o segurança me espanca e me mata. Como assim, né? Não é com todo mundo que isso acontece. Não é com todo mundo que acontece isso, entendeu? Uhum. Eu tô dirigindo um carro X, de uma marca X, e, de repente, o meu carro é metralhado. Como assim, né? Com tiros. E entender esse tipo de substrato psicológico que é a consequência do colonialismo, né? Pô, é de suma importância, né? Pô, assim, é de suma importância, mas também a gente também tem que colocar que não é uma tarefa fácil de se passar. A gente, enquanto acadêmico e enquanto educador, né? Eu falo também do meu papel aí do meu papel, não, do meu lugar de educador, né, que eu sou professor de língua portuguesa, e eu sei que é difícil alguns diálogos, ainda mais esses diálogos de desnudamento daquilo que acontece. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária, tem que ser feita, né? Alguém tem que fazer. E cabe a gente fazer, né? Interessante você falar isso, porque as formas de opressão, elas vão se atualizando, né, conforme o tempo. Então, aí quando você estuda lá e vai ver na história qual foi o mecanismo, qual foi o planejamento do Estado para tentar branquear a nação, você vai ver que teve ali permitir dar seguimento com a quantidade de mortes da população preta e não permitir que essa população preta ingressasse no Brasil. Só imigrantes brancos. Sim. Aí hoje em dia, 132 anos após a abolição, a gente tem isso atualizado, mas de forma diferente, que é na realidade um deixar morrer. Não se faz nada pela população, mas você deixa ela morrer, ou até mesmo você incentiva a violência através de diversos dispositivos, midiáticos inclusive, de imagens. Sim. Que incentivam essa destruição, que incentivam essa matança. Que faz parte de um plano que foi elaborado lá pós-abolição para branquear o país. Eles não conseguiram branquear o país. Hoje somos 56% da população. Mas mesmo assim ainda existe um deixar morrer direcionado para que essa população diminua. E eu penso que, além da diminuição, que eu acho a diminuição um pouco mais complicado, assim. Mas o que ainda me espanta em alguns casos é essa disparidade das ocupações de espaços de poder. Aí eu cito... Estava conversando isso esses dias com as amigas. Salvador, cara, como é que Salvador vai para um segundo turno com dois candidatos brancos? E isso acontece há muito tempo lá, né? Não é de hoje. E sendo que Salvador é 80% de pretos, tá ligado? Então você tem todo um mecanismo
de você não confiar em outro preto no espaço de poder. Você não confia por toda a competência que ele pode se colocar ali, com toda a capacidade, com toda a argumentação, com toda a expertise que ele possa ter, mas você não confia. E isso é extremamente nocivo para a gente, enquanto população preta, ser cidadão pleno, né? É extremamente nocivo esse tipo de sentimento, né? Vou usar o termo sentimento, mas não é exatamente esse termo, mas de você não confiar, cara. Você não confia no preto, no espaço de poder. Sim, isso é perfeito o que você falou. Porque na psicologia preta, o Naim Akbar ele vai falar disso também, de legados psicológicos da escravidão e da liderança sendo uma delas. Então, você poderia dizer que existem vários mecanismos atualizados à contemporaneidade que são direcionados para uma destruição da população preta. Então, seja essa de deixar morrer, ou seja essa até de proporcionar meios para uma divisão comunitária onde você não confia em líderes pretos para que continue a maioria brancos e poucas políticas sejam elaboradas e o deixar morrer por parte do Estado continue. E aí, quando o Akbar ele vai falar sobre essa questão da liderança, ele cita lá na época da escravidão, a liderança natural que surgia entre a comunidade escrava, ela era eliminada, assim, ou era morta, espancada, ou toda a comunidade escrava pagava por aquilo. E aí no lugar dele era colocado lideranças pretas, mas que serviam ao interesse do mestre, os capitães do mato. Sim. E aí quando a gente vai pensando nessas atualizações, e a gente vê que hoje a população preta não vota, algumas não votam em seus semelhantes porque acham que não são competentes, são causadores de problemas ou algo do tipo. E o Akbar ele vai falar que isso é uma atualização, isso é um legado que a gente traz com a gente, mesmo a gente não tendo experienciado ali a escravidão real, a gente carrega esses traços psíquicos com a gente e vai passando de geração em geração. Vai passando, vai passando. E aí, dentro até dessas organizações comunitárias, é muito difícil, às vezes, você estar ali num espaço que você está atuando e está na linha de frente de uma determinada estratégia ou projeto, e aí as pessoas comprarem a sua ideia, né? Por mais que elas estejam ali no coletivo ou na instituição presente, mas às vezes é dificultoso a pessoa entender que você está ali, não está ali exatamente para mandar nela, não é mandar, né? Mas você está ali para organizar uma determinada ação, porque é aquilo que lhe cabe no momento, né? Então, porque eu acho que além daquilo que é comum das lideranças e dos liderados, existe um bem comunitário que a gente está acessando ou querendo acessar, que é a continuidade da nossa vivência, né? E às vezes isso é dificultoso porque as pessoas não quero isso. Ah, você que está falando, não vou seguir você. E aí as coisas acabam degringolando, se perdendo e precarizando, né, por conta dessas questões, né? E aí você tenta argumentar muitas das vezes que isso é um projeto e as pessoas não acreditam, né? Ainda há uma barreira, né? E aí até linkando com aquilo que você falou, né, sobre essa descoberta de ser preta com 27 anos, né? E o quanto essas descobertas elas são tardias, né? Eu estava assistindo uma entrevista com a Grada Quilomba e ela fala muito sobre essa questão do delay, né? Que para a população preta, às vezes, demora muito para se pegar um conceito, para se pegar uma ideia, para se reconhecer um intelectual, um artista ou alguém importante ali dentro do contexto, né?
E isso não é um processo imediato como é dentro da branquitude, né? Que um branco aparece imediatamente, todo mundo já está... ele é foda e tudo mais, né? Porque é isso também. E existe um sentido que já é esperado pra gente na sociedade antes da gente nascer. E isso, inclusive, a gente vem estudando no grupo de estudos, e é por isso que eu acho tão importante e confio na educação por conta disso. Você ter uma noção de que antes mesmo de você nascer, já existia um sentido pronto para você no mundo. Um sentido de qual lugar você ia ocupar. E aí esse sentido naturalizado, de um senso comum, vai dizer que esse lugar é de um lugar de subalterno. Sim. É de um lugar de se não bandido, criminoso. Não vai dizer de um lugar que vai ser de um homem bem-sucedido, que vai ser de um cientista. Então isso diz muito. Porque não existe esse lugar já pré-determinado para a pessoa branca. Eu, nessa construção de conteúdo social na internet, junto com a Larissa é a nossa criadora de conteúdos também, a gente utiliza a ferramenta do Canva. E lá, quando a gente quer botar algumas fotos e a gente vai procurar fotos de pessoas pretas, a gente tem que colocar pessoas pretas. Porque se a gente colocar só pessoas, só aparece gente branca. Eu sempre uso esse exemplo porque eu acho muito interessante como que o branco ele é marcado por uma normalidade do tipo que, se eu for pesquisar, é só botar pessoas. Sim. E aí ele aparece. Eu não preciso botar pessoas brancas. Mas para aparecer o meu povo, eu tenho que botar a marcação de ser preto, de ser negro. Então já existe um sentido esperando pra gente. Qual é o nosso trabalho, então? O que a gente vai fazer com isso? A gente vai lutar. E lutar como? Lutar através do que eu acredito ser uma educação das bases mesmo, de falar, de devolver a história que foi negada da gente. Massa. Você me lembrou de uma vez um aluno, ele veio me questionar assim, por que eu só colocava imagens de pessoas pretas nas ilustrações que eu usava em sala de aula, né? Dentro das grafias e dos textos e tudo mais, né? Aí eu respondi e falei, cara, você vai ter referência branca a vida toda. Aqui você só está tendo durante 1h30. Não tá bom, não? Não tá bom? Você não pode ceder esse espaço, pelo menos 1h30? Um pouquinho, 1h30 por semana? 1h30 não, era 3 horas por semana, que eu dava 4 tempos. 3 horas por semana, você só vai ver pessoas pretas. O resto da vida aí, você tem televisão, você tem Netflix, você tem um monte de coisa aí que só aparece gente branca, apesar da Netflix estar mais diversa hoje, mas ainda assim é branco. Mas entender, assim, isso que você falou me fez lembrar essa questão, né? Massa, muito bom a ideia. Vamos lá, eu tenho uma pesquisa musical, né, que é a seção do Malungo, que eu pesquiso músicas de África e diáspora, e esses caminhos pelo Atlântico e tudo mais, para mostrar para as pessoas, né, que a música preta é uma música ampla, diversa, e que faz parte do nosso cotidiano de uma maneira mais significativa do que elas pensam, né? E mesmo que você nunca tenha ouvido a música, de alguma maneira ela vai mexer no seu corpo. E aí eu sempre mando uma música para o convidado, para ele ouvir e a gente trocar ideia sobre a música. Eu te mandei uma música que a gente tocou no começo da Urbalha, e eu vou tocar de novo e a gente volta para trocar ideia sobre ela. Beleza? Mweneni ane toto
makamba mwene nguzu kusalu yami dya kizuwa mwene mbolo yami kizuwa sukuni mwanya okubata tyetu mwene milongo ja kutukula yoso kitu fwanji mwene utulanga omukajamye ene ndando jetwe nyane twekolenwe omukajamye mwenu kasiyamye omukajamye mwenu kasiyamye omukajamye mwenu kasiyamye omukajamye mwenu kasiyamye mwene tete mbadya manyanu yamye mwene wabiluka dikamba dyami dya kubanda mwene njangu yami ya kujukulo njila yamye eye mukaji yami oyima yoso dya mwenu wamye mukaji yami mwene lonu mwenyu dipanda dyamye omukaji amye omukaji ene ndando jetwe nyane twekolenwe mwenu kasiyamye omukajamye mwenu kasiyamye omukajamye mwenu kasiyamye omukajamye mwenu kasiyamye mwene tete mbwadya manyanu yamye mwene wabiluka dikamba dyami dya kubanga mwenu njangu yami ya kujukulo njila yamye eye mukaji yami oyima yoso dya mwenyu wamye mukaji yami mwene lolu mwenu dipanda dyamye omukaji amye omukaji ene ndando jetwe nyane twekolenwe balumukenwe kolenwe mukaji yamye mwene lu mwenyu dipanda dyamye mukaji yamye kolenwe balumukenwe ifonje mukaji yamye njila yamye kolenwe mukaji yamye De volta com o Urbara, eu sou o Fábio MC, muito prazer, estamos com a Marcela Rocha, aqui na prensa de Babel. Então, Marcela, o que você sentiu, o que você pensa sobre a música, fala comigo, impressões, como ela te recorta, fica à vontade. Eu não conhecia o artista, e aí quando você me mandou, que eu escutei, eu fiquei, nossa, que som é esse? E aí, escutando, o meu corpo foi respondendo, que o nosso corpo, ele fala, ele se expressa, ele tem vida própria. E aí, ele começou a responder ao som da música, e dali eu já fui escutando o álbum inteiro, de vez uma música só. E o que eu senti foi essa conexão com o meu corpo. O meu corpo, sem eu pedir, ou sem eu intencionalmente fazer esse movimento, respondeu ao som da música, que eu acho que já vem também aí de uma ancestralidade, já vem já de algo que é do nosso povo. Bacana. Só para dizer aí o que é essa música, de quem é essa música. A música é do Guts, que é um produtor francês, e esse disco, que é o Philanthropic, que é um disco de 2019, ele chamou vários artistas do mundo, inclusive brasileiros, que tem uma faixa que é carimbó, desses ritmos
tradicionais de cada país, principalmente países de origem africana ou países africanos, que a gente desconhece, né? Por exemplo, esse artista que canta a música é o Vum Vum, que é um artista angolano, e esse ritmo é o samba, né? Que é um ritmo tradicional angolano, né? Um ritmo extremamente dançante, né? Cativante e tudo mais. E aí o Guts deu uma roupagem aí contemporânea que se você tocar em qualquer baile aí, as pessoas dançarão. Com certeza, com certeza. É gostoso, além de se escutar também, de se dançar. É completamente envolvente o som. Bacana, bacana. Maneiro, maneiro. A gente está no finalzinho da Orbalha, aí eu vou te pedir as considerações finais, ou melhor dizendo, papo reto, fica à vontade aí para você falar o que quiser, do jeito que quiser, sem censura, mete bronca. Papo reto que eu tenho para dar é: a nossa população preta precisa se unir no sentido de libertar mesmo os nossos irmãos, no sentido de que existe ainda uma alienação do nosso povo que pode ser aniquilada através de processos de resistência, através de processos de educação, através de ações afirmativas, de a gente votar em quem a gente se enxerga, em votar nos nossos, começar a reconhecer a cor da nossa pele, começar a se identificar enquanto preto, não enquanto pardo, que aí já é uma outra questão que eu não falei aqui, eu ia falar, mas acabei esquecendo, que é uma outra questão que eu acredito também, porque tanto preto quanto pardo, dentro dos censos, né, do Brasil, vão sofrer um preconceito, vão estar sujeitos à opressão. Então é necessário que a gente revolucione, se junte, nos eduque os demais, para que a gente não passe isso para a nossa próxima geração. Porque esse movimento que está acontecendo aqui não é para agora. Eu espero plantar sementes para reverberar aí, para de repente o meu neto poder usufruir disso. Bom, é isso, é isso. Esse é o papo. Eu acredito muito nisso também. Eu acredito que, por mais que a gente esteja fazendo agora, é para próximas gerações. Nós estamos criando arquivo e propriedade para as próximas gerações realmente mudarem esse sistema. E é isso, é isso. Então, beleza, ótima ideia, ótimo papo. A Orbalha se despede em mais uma sexta-feira, sempre às 8 da noite, aqui no Facebook da Prensa. Lembrando aí que na terça-feira, no YouTube da Prensa, essa entrevista vai estar disponibilizada, então se você quiser assistir de novo ou mandar o link aí para quem está assistindo, para outra pessoa que não assistiu, pode se programar aí para terça-feira no YouTube. E é isso, sexta-feira que vem temos aí mais um convidado nesta primeira temporada da Orbalha, que já está acabando, né? Até porque já estamos chegando no dezembrão e eu não vou ficar fazendo Orbalha no Natal nem no Ano Novo, porque eu não sou doido. E é isso. É isso. Então, para quem está tomando uma cerveja, hoje está calor, gente. Então, quem gosta, tome aquela cervejinha, fique à vontade, afinal, sextou. E aqui na Orbalha sextou da melhor forma, trocando ideia com a Marcela. Marcela, brigadão pela ideia, Eu que agradeço. Pelas possibilidades, e vamos que vamos aí nas construções. Vida longa aí ao seu projeto, ao Leituras Pretas, e você vai se formar e vai tirar onda aí como psicóloga preta nessa região que a gente precisa. A gente precisa. Tamo aí. Me procurem quando eu me formar no ano que vem, gente. É isso. Tchau, obrigada, Fábio. É isso. Tchau, tchau, gente. Valeu, valeu e valeu. Calma aí, só dá uma olhada aqui nos comentários aqui antes de fechar.
A Franciele dizendo aí, ó, papo maravilhoso. Ana Lúcia aí chegou também, Ana Lúcia presente. E a Franciele dizendo aí que vai compartilhar bastante. É isso, Franciele. Compartilhe, compartilhe. Valeu, gente. Abração. Tchau.